Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Tourist Life. Você já ouviu falar sobre turismo de terror? Se você me acompanha, com certeza você já ouviu esse termo, porque nós já temos um vídeo sobre isso. Acontece que se você jogar turismo de terror, turismo macabro no YouTube no Google, provavelmente você vai se deparar com um seriado da Netflix. Eu encontrei esse seriado da Netflix sobre o turismo macabro, ou Dark Tourist, que é o título original em inglês. E eu assisti essa série completa, a primeira temporada completa, e algumas questões vieram à tona. E é por isso que nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto. Se você quer saber mais detalhes sobre a série, o que aborda, os episódios, com spoilers, vai ter um vídeo específico sobre isso, mas eu recomendo que primeiro você assista esse vídeo até o final para você entender melhor esse nicho do turismo um tanto quanto sombrio. Pra gente começar a entender o turismo macabro, turismo de terror, dark tourism, a gente precisa primeiro entender que a saturação do mercado turístico fez com que novos segmentos fossem descobertos e explorados. O turismo de massa, esses pacotes que já são prontos e simplesmente oferecidos para o turista, faz com que os turistas percam essa sensação do poder de escolha. Então eles vão lá, praticamente pegam um produto na prateleira em que qualquer pessoa tem acesso e tem as mesmas experiências, o mesmo status que todas as outras pessoas. E as pessoas hoje buscam exclusividade, experiências diferentes, umas experiências que ninguém ainda... O que a gente faz com o cachorro que começa a latir bem na hora que a gente vai gravar e não para? Esse cachorro não vai parar, gente. Vai ter latido no vídeo até que ele desista, até que ele canse, até que ele perca a voz. Enfim, essa busca por experiências, por lugares desconhecidos que ainda não são explorados, faz com que as pessoas busquem por novas opções de turismo. E aí a gente encontra o Dark Tourism. Eu já comentei com vocês que o turismo macabro acontece desde faz muito tempo, né? Desde lá do século IX. Então as pessoas iam até Jerusalém para ver o local onde aconteceu o crucificamento de Jesus. Na Idade Média, quando as pessoas se reuniam nas praças para ver os enforcamentos, as punições para qualquer tipo que seja de crime que tenham cometido, ou caça às bruxas, enfim. E também, um pouquinho mais recente, os gladiadores lá no Coliseu, as pessoas iam para ver um espetáculo sanguinário, né? E eles torciam e vibravam até que alguém morresse ali. Então não era só uma forma de punição, era uma forma de lazer também para o público. E uma forma um pouquinho mais recente, as pessoas visitam os locais que foram campos de concentração durante o Holocausto. E tudo isso, toda essa prática de visitação a esses lugares acontece então desde muito tempo. E um dos exemplos mais recentes é a tragédia com o edifício no Largo do Paissandu aqui em São Paulo, em que o edifício pegou fogo e desmoronou. E na semana em que tudo isso aconteceu, a gente via relatos e notícias de pessoas que foram até o Largo do Paissandu ver o local dessa tragédia e tiravam selfies para postar nas redes sociais, enquanto a dor ainda é real para as pessoas que moravam lá e que perderam tudo, inclusive familiares. O que a gente precisa tentar entender aqui é o que motiva as pessoas a saírem do conforto da sua casa e irem até esses lugares onde aconteceram tragédias, mortes, enfim, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. E acontece que esse interesse pelo mórbido sempre esteve presente na sociedade. Você pode ver, de repente, um acidente na rua, um atropelamento, acidente de carro, forma um círculo de pessoas em volta da situação, mesmo as pessoas sabendo que não podem fazer nada para ajudar,
elas estão ali querendo saber o que realmente aconteceu, querendo saber os detalhes da história, querendo entender o que realmente está acontecendo ali, os desdobramentos e as consequências dessa ação. E é essa curiosidade que faz com que as pessoas saiam de casa para visitar esses lugares, né? E aí que a gente começa a entender melhor esse nicho de mercado que é o turismo macabro, Dark Tourism, tá? Gente, tem várias denominações: turismo de terror, Dark Tourism, turismo macabro, turismo de horror, enfim, tá? São várias denominações, muito difícil conseguir delimitar as especificações desse nicho de mercado, mas enfim, vão ser praticamente a mesma coisa. E a gente vê essas pessoas como turistas sombrios, pensando que eles são mórbidos e que eles não respeitam a dor alheia. E aí a gente vai ter que começar a reflexão sobre esse segmento do turismo. A prática do turismo sombrio faz com que as pessoas, esse tipo de turista, possa sentir a morte, possa se envolver com a morte sem que a morte te alcance. Então você vai ver a morte através do outro. Porque afinal de contas a morte é um mistério. A gente não sabe o que realmente acontece com a morte, o que acontece no pós-morte, vida após a morte. Enfim, a gente não sabe qual é a sensação de morte. Enquanto a gente está vivo, a gente não sabe qual é a sensação de morte. E depois que a gente morre, pelo menos, né, não acredito que seja difícil a gente voltar e falar pro amigo: olha, a sensação de morrer é essa. E mesmo que a gente volte e fale pra outra pessoa que a sensação de morte é essa, ela vai saber por meio de palavras, ela não vai ter experimentado. Então o Dark Tourism faz com que a pessoa experimente a morte sem necessariamente morrer. É exatamente como sentir a morte através de outra pessoa. Acaba sendo como um prazer do desconhecido, porque a morte é um mistério. E aí eu vou introduzir de forma bem rápida uma outra reflexão dentro do Dark Tourism. Nós vivemos num mundo globalizado, onde o que acontece do outro lado do mundo é visto praticamente ao vivo, daqui de onde nós estamos ou de onde nós estivermos. Então acontece que a mídia acaba difundindo muito informações sobre tragédias, catástrofes, e aí despertando curiosidade em pessoas. Tudo bem que isso não acontecia lá na antiguidade, então somente quem era do local, ou com o tempo a notícia se espalhava até essas pessoas chegarem a visitar o local de onde aconteceu algum tipo de tragédia, mas hoje tudo é muito dinâmico. Então acaba que a mídia, com esse papel de levar informação, acaba também estimulando um pouco mais dessa prática de Dark Tourism. Claro que isso é um incentivo indireto, não vai aparecer num jornal, numa revista, num telejornal, o jornalista falando vá até lá visitar. Eles vão contar o que aconteceu, mas a sensação de quem está assistindo tudo isso é pensar: eu sei muito pouco, eu quero saber mais. E por isso, isso acaba motivando e trazendo essa curiosidade, fazendo com que as pessoas vão até esse lugar. E aí a gente para pra pensar também, até que ponto a gente reviver tragédias e catástrofes não é uma forma de afronta e desrespeito com os residentes locais, com os familiares das vítimas ou com vítimas sobreviventes. Até que ponto isso é realmente ético? Muitas vezes a população de um determinado lugar que sofreu com alguma coisa está tentando se reconstruir, superar os acontecimentos e esquecer tudo isso. E aí vem o turismo, que leva os turistas a esse lugar e faz essas pessoas relembrarem de toda a dor, né? Então, assim, a linha entre o turismo e o desrespeito, a falta de ética é muito tênue nessa situação. E, enfim, as pessoas e as empresas que organizam esse tipo de turismo, pois acredite, esse tipo de turismo, ele é organizado. As pessoas não vão simplesmente livres e exploram um lugar, um acontecimento à vontade. Existe tour, existe guias especializados em várias segmentações dentro do turismo de terror que fazem toda essa atividade turística funcionar. Será que essas pessoas e essas empresas consultam os residentes? Será que eles sabem de fato a opinião de quem mora nesses lugares?
das vítimas, dos familiares, o que eles pensam sobre isso? Será que essas pessoas que organizam essas empresas respeitam a dor alheia? E tudo isso vai fazer a gente continuar pensando sobre essa atividade turística. Pois é, dá para perceber que o turismo é muito mais completo e complexo do que a gente realmente imagina. Como dizem, o buraco é mais embaixo. Cachorrinho, cachorrinho, faz silêncio. Eu tô tentando gravar. Tô quase parando a gravação desse vídeo e voltando daqui a pouco pra hora que esse cachorro perder a voz. Ele parou. Eu vou voltar a gravar. Não vou voltar a gravar. Eu até esqueci em que parte eu tava. Vamos lá. Fui desabafar com vocês nos stories. Então, se vocês não me seguem ainda no Instagram, @blogturislife, me siga lá que enquanto eu estou gravando e o cachorro tá latindo, eu vou até lá desabafar. E se existem empresas e pessoas que organizam esse tipo de atividade turística, a gente pode pensar que se essas atividades forem bem desenvolvidas de forma educativa e respeitosa, esse tipo de turismo pode trazer benefícios para as pessoas e para os locais que de alguma forma foram afetados por fatos, por guerras, por tragédias, tsunamis, terremotos, enfim, o turismo pode sim trazer benefícios. E por isso que é importante essa nossa exigência com o mercado de turismo para que tudo seja muito bem estudado, para que tudo seja muito bem desenvolvido e explorado de forma positiva, de uma forma respeitosa, que seja bom para os residentes, de uma forma que seja boa para os turistas, de uma forma win-win, onde todo mundo sai ganhando. Uma visita, se bem elaborada, pode trazer a história e a importância da memória do local e das pessoas e não apenas explorar a dor e o sofrimento. E assim pode despertar também no turista a vontade de fazer parte, de trazer uma solução, de poder ajudar e contribuir com esse lugar. E assim a gente acaba conhecendo mais um nicho do turismo, que é o voluntourism, ou o turismo voluntário. Com uma atividade bem elaborada, pode despertar no turista essa vontade de fazer parte da solução, de fazer parte da história de uma forma positiva. E aí o turista passa a se questionar o que ele pode fazer para ajudar e para contribuir. Afinal de contas, através do turismo macabro, o turista acabou vivendo uma experiência muito próxima dado que os residentes já viveram. Um exemplo disso são os lugares afetados por terremotos e tsunamis, onde os locais são destruídos e devastados e as pessoas começam a visitar esses lugares pelo Dark Tourism para sentir a sensação como é estar num lugar deserto e devastado. E o turista começa a identificar como ele pode contribuir com a reconstrução desse local, seja se voluntariando fisicamente naquele lugar para ajudar na construção, na limpeza, se voluntaria como médico, como assistente, como cozinheiro, né, num abrigo que esteja abrigando essas pessoas que ficaram desabrigadas, ou mesmo com doações, fazendo campanhas. E isso é uma vertente positiva que o turismo macabro pode trazer para a sociedade, desde que essa atividade tenha muita sensibilidade para ser executada dentro de um lugar que já sofreu. E mesmo que não seja de uma forma tão intencional, os turistas que visitam lugares que já sofreram com tragédias, lugares de turismo macabro, acabam contribuindo com a preservação do patrimônio e da memória do local, fazendo com que certos locais não caiam no esquecimento. Se o turismo já é muito complexo de se entender, eu acho que quando a gente vai no buraco, que é mais lá embaixo, a gente percebe que tudo é muito mais complexo. Dentro do Dark Tourism, por exemplo, nós conseguimos classificar lugares e atrativos por grau de morbidez. Então existem lugares que são mais ou menos mórbidos para fazer a visitação. Existem lugares que representam, encenam toda uma situação para que o turista viva. Tem lugares que mostram realmente, que lembram realmente a morte, foi um local de morte. E tem lugares que se tornam como memoriais, monumentos de uma tragédia, e são considerados menos mórbidos.
E no final das contas, a questão que realmente pega é que o turismo macabro é visto como uma forma de desrespeito, por considerar que os turistas são apenas pessoas mórbidas que querem satisfazer o seu ego através do sofrimento alheio. Mas, como eu já falei aqui com vocês, o que realmente é preciso é que essa atividade seja muito bem elaborada, para que ela seja respeitosa e também que ela transforme o ambiente de forma educativa, trazendo consciência, mostrando realmente a história, né, a importância da história, porque querendo ou não, tudo isso já aconteceu e faz parte da história, e fazendo com que as pessoas respeitem os lugares, as culturas e as memórias das pessoas. E o turista macabro, mais do que respeitar, ele deve contribuir com a preservação e a conservação da cultura e da memória, fazendo de suas experiências uma forma de resiliência. Eu já pratiquei Dark Tourism uma vez e eu devo confessar que essa experiência foi muito boa no que se diz respeito à reflexão. Se você quiser saber mais sobre a minha experiência de Dark Tourism e sobre os assuntos abordados na série da Netflix, então se liga e corre para o Instagram TV que eu vou lançar um vídeo lá contando sobre a minha experiência e comentando com spoilers os episódios do seriado Turismo Macabro da Netflix. Enfim, para finalizar, vocês devem ter percebido que um único segmento de turismo traz vários outros segmentos. Neste vídeo, como exemplo, eu citei para vocês o turismo voluntário, que pode surgir através do turismo macabro, mas dentro do turismo macabro existem outros tipos de turismo, como por exemplo o narcoturismo, o turismo nuclear, o turismo espiritual, enfim, são várias segmentações dentro de um nicho de turismo. E é com esse vídeo de hoje que nós estamos iniciando uma série sobre as segmentações do turismo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui pra mim, curte e compartilha com seus amigos, isso me ajuda a saber que vocês têm gostado dos conteúdos que eu tenho trazido. Aproveite e já deixa nos comentários qual a próxima segmentação de turismo que vocês querem conhecer. Existe turismo de massa, de praia e sol, o turismo voluntário, turismo social, turismo espacial, enfim, é uma infinidade de turismos. Me conte qual vocês mais querem conhecer. Os mais pedidos serão os primeiros que eu trarei aqui pra vocês. É isso, pessoal. Um beijo. Corram lá pro Instagram TV que vai ter a continuação desse vídeo contando cases, a minha experiência e também do seriado. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau!